Olá, pessoal! Bem-vindos à mais nova temporada do Sabe Arquitetura. Bom, para você que não me conhece, eu sou a Cris Marcovecchio e eu tô aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, para mostrar um pouco do universo da arquitetura para você e para contar um monte de novidades também que a gente descobre no nosso dia a dia, que a gente desenvolve no nosso dia a dia e que a gente adquire no nosso dia a dia para poder dividir com você, para poder te explicar, para te inspirar como a arquitetura pode auxiliar na sua vida. E a gente está começando aqui essa segunda temporada cheios de energia e cheios de ideias, e queremos dividir com você todas elas. Bom, essas novidades, essa pausa aí que a gente acabou dando, serviu para algumas reflexões que muitos de vocês nos ajudaram através das mensagens, através da nossa interação, do nosso canal por aqui. E isso foi muito legal, porque a gente acredita que com essas mudanças a gente começa a criar uma conexão ainda maior com vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho das novidades que a gente tem. Uma delas eu até já falei pelo nosso Instagram para vocês, que o nosso programa a partir de hoje passa a ter 30 minutos. Ele começou originalmente com 15 minutinhos, passamos para 20 minutinhos e agora a gente vai passar para 30 minutos, porque realmente os conteúdos que vocês nos pedem, as informações que a gente pode trazer para vocês, elas são muito mais, começam a ser mais relevantes por conta dessa interação. Então, esses 10 minutinhos a mais sempre vai ser algo mais relacionado a dúvidas que vocês têm, a pontos-chave do projeto que a gente vai apresentar aqui para vocês, e isso vai fazer com que a gente aumente esse canal, vai fazer com que você aí que está do outro lado sinta que a gente entende a sua dor e que a gente pode ajudar a te apontar soluções para ela, tá? Esse é o nosso maior objetivo. Uma outra coisa que a gente acabou concluindo, que a gente acha que vai ser muito legal também, é que a gente decidiu paralisar o nosso perfil do Instagram do Sabe Arquitetura. A gente entendeu que não fazia muito sentido a gente separar dois perfis, né? Ter só o perfil do Sábia e ter o perfil do nosso escritório, que é Amador Arquitetura, que é um perfil que já é bem mais antigo e com muito mais interação com vocês. Então, que não existia assim, muito sentido a gente fazer esse tipo de coisa, até porque o que a gente mostra aqui para vocês, na verdade, é o nosso universo lá fora. Só que, né, através aqui da VRT Channel, e podendo mostrar de uma forma resumida. E vocês estando lá no nosso perfil do Amador Arquitetura, vocês vão conseguir ver outros projetos, vocês vão conseguir ver, de repente, o mesmo projeto que vocês veem aqui, com mais detalhes, e através de outros pontos de vista. Então, a partir dessa semana, o perfil do Sabe Arquitetura sai do ar e eu convido vocês a seguirem o nosso perfil do Amador Arquitetura. Tá aparecendo aqui na nossa tela para você que ainda não seguiu, passar a seguir. Combinado? E vamos lá, o que mais que a gente queria contar para vocês? Ah, e o que é super importante também, a VRT Channel agora, você consegue instalar o app pelo seu celular, mas não através mais do app da Soul TV. Agora, se você procurar na lojinha do Android ou do seu Apple, da Apple Store, você digitar VRT Channel, você vai encontrar o link para baixar e você vai conectar muito mais rápido, seja na sua TV, na Smart TV, ou no seu celular. Sem contar, né, que a VRT agora está espalhada aí por todo o país, em outros países também, através do sistema cabo. Então, a VRT está ampliando muito, e isso é um presente para todos nós. Tá bom, pessoal? Vamos lá falar do nosso case de hoje, que ele também está bem interessante. A gente também está fazendo agora um formato novo de programa para vocês, também para gerar essa conexão maior. A gente quer saber aí do outro lado qual é a opinião de vocês, o que vocês vão achar disso que a gente pensou, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso cliente. A gente vai falar hoje de um living, de um apartamento,
tá? Uma residência. E esse apartamento, o nosso cliente, ele é um rapaz, ele é solteiro, ele tem uma filha, e ele morava de aluguel até alguns anos atrás. Até que o momento que ele decidiu realmente comprar o apartamento dele e apostar no sonho dele de ter o que ele falou, o apartamento dos sonhos. E aí foi até uma questão interessante, que hoje é o que a gente vai falar no final do nosso programa. Ele nos contatou antes de contratar o nosso projeto, para fazer uma avaliação do imóvel, para auxiliá-lo, na verdade, na questão do que ele colocaria no imóvel dele, para agregar valor. Então, eu vou contar para vocês por que isso funcionou, por que ele nos pediu isso. Ele, na verdade, estava em negociação com o apartamento dele, e para ele comprar esse apartamento, e ele queria fazer uma negociação para ver valores e tudo mais. Então a gente fez um auxílio para ele, prestou um auxílio para ele, uma consultoria relativo a custos que ele investiria dentro do apartamento dele, tá? Então isso foi um primeiro contato que nós tivemos com ele. Depois disso, ele nos procurou para falar realmente sobre as necessidades dele. Ele é uma pessoa que tem uma vida bem agitada, bem corrida, ele, enfim, trabalha, a profissão dele exige muito dele, e ele tem a casa dele como se fosse um templo mesmo. Ele gosta de estar em casa, ele gosta de receber os amigos, não muitas pessoas, mas ele gosta de receber as pessoas em casa, ele gosta de praticidade, e ele queria sentir isso na residência dele. Além disso, né, no primeiro momento, a gente sentia muito que ele tinha muita preferência por um conceito industrial, moderno, mais minimalista, com acabamentos mais rústicos, né? E isso era algo que combinava muito com o temperamento dele e com o estilo de vida dele. E foi aí que nós começamos a apresentar para ele algumas soluções, alguns conceitos relacionados a isso. E ele nos disse que realmente era o tipo de estilo que ele imaginava para a casa dele. E isso foi muito legal, porque o nosso primeiro contato com o cliente, né, além de querer saber quais são as necessidades dele de espaço e de funcionais, né, e estéticas, é que realmente a gente consiga fazer uma leitura desse conceito, né, que a pessoa imagina. E não necessariamente, não com muita facilidade, nem todos os clientes conseguem passar isso para a gente. Então, esse foi uma primeira questão interessante nesse projeto, porque sentindo as necessidades dele e vindo com essa interpretação, segundo ele, nós conseguimos acertar com muita precisão. E foi por aí que o projeto desenrolou. Vocês vão ver depois nas plantas, a gente vai mostrar para vocês as plantas, né, mostrando a evolução da reforma, e depois as imagens e os vídeos que nós fizemos. Mas mostrando aqui para vocês basicamente como é que foi o conceito, falando de materiais e de arquitetura, né, o que nós temos de reforma no apartamento. Nós tínhamos os ambientes todos integrados, né, no caso, né, sala, varanda e cozinha, um apartamento com uma grande varanda. E nós pensamos num primeiro momento, e que foi o que nós demos continuidade, para um piso frio, piso padrão concreto, sendo que na área íntima da casa nós colocamos o piso vinílico madeirado. Mas a predominância do cinza nesse projeto é muito interessante, porque vocês vão ver no resultado que não ficou pesado. Isso que a gente quer mostrar para vocês no resultado final, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Nós utilizamos num piso esse porcelanato, que é um porcelanato padrão concreto, cinza. Nós utilizamos nas paredes e no teto essa textura de concreto na predominância, na maior parte das paredes, e em uma das paredes nós utilizamos essa textura mais escura. Então, olha isso, cinza com cinza com cinza. E na bancada da cozinha, que é integrada também com a sala,
nós utilizamos esse granito, que é um granito que muitos de vocês já conhecem, que é o granito preto São Gabriel. Esse granito preto São Gabriel, ele tem uma particularidade muito interessante. Vou mostrar para vocês. Esse granito, ele não é o polido e nem o levigado, que é o que a gente chama. Vou mostrar a diferença para vocês. O preto polido é esse que tem o brilho aqui, que acho que vocês conseguem ver. E o levigado é esse aqui que ele é fosco e ele é liso. O escovado, ele é realmente escovado com uma escova especial. E ele dá uma maciez na pedra pelo seguinte, isso é um granito. O granito, ele é composto de pedras menores. E cada grão dessa pedra, né, do granito em si, ele tem uma dureza diferente. Quando esse granito ele é escovado, o que acontece? Os grãos que são um pouquinho mais moles, eles ficam mais aprofundados, eles desgastam mais fácil. Os que são mais duros, eles ficam menos desgastados. E isso traz essa rugosidade. Você vai perceber nas fotos que conforme a luz passa, ele vai mostrar essa rugosidade para vocês. E isso dá um toque muito gostoso. Aí você pode perguntar pra gente, nossa, mas isso aqui escovado, ou por exemplo um granito fosco, isso tira a resistência da pedra? Não. O granito, ele é tratado com um produto que é passado, que deixa ele praticamente impermeabilizado, o que torna ele tão resistente quanto o polido, ou quanto o fosco, ou quanto o natural dele. Então, nós já fizemos isso quando a primeira vez que nós recebemos essa amostra do nosso fornecedor, nós entregamos na mão do nosso cliente e falamos assim, use de todas as maneiras que você usaria na sua casa. E foi o que ele fez, passou em todos os testes. E assim, apesar de nós confiarmos muito nos nossos fornecedores de pedra e tudo mais, nós sempre pedimos para que os nossos clientes usem a amostra, para que a gente tenha todas as comprovações de que aquilo no dia a dia dele vai ter uma durabilidade muito longa. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente queria falar para vocês. É muito interessante. E o granito é uma pedra nacional, tem um custo super acessível, e a gente sempre ressalta isso. O custo acessível não significa a falta de qualidade, é porque é um produto nacional e ele existe abundância no país. O granito fora do nosso país, ele é muito valorizado, porque ele é mais escasso. Então, isso é muito importante falar para vocês, tá bom? E basicamente foram esses os materiais que nós usamos na obra dele. Então, vamos agora partir para o nosso vídeo, para vocês entenderem o conceito, como foi a planta, e aí depois vocês enxergar esses materiais aqui, lá nas nossas fotos, e aí depois vocês vão contar pra gente o que vocês acharam. A gente daqui a pouquinho volta. Um beijo, pessoal! Vamos lá para o nosso projeto, pessoal. Bom, essa aqui é a planta original do apartamento, vocês conseguem ver aqui à direita a entrada dele, e as paredes demarcadas em amarelo significam as paredes que nós retiramos. Esse aqui é o projeto, como ele foi pensado, e agora a gente vai se concentrar mais para o lado direito da planta, que é onde nós vamos falar aqui desse programa. Vamos lá. Aqui na parte de baixo você vê a varanda com o layout dela, você vê duas manchinhas, que na verdade é a mesa existente do cliente e a mesa que foi pensada. Mas no centro você vê a sala, pensando aqui numa parte de sala de TV e sala para receber os amigos, uma sala de estar, e acima toda a cozinha integrada com a remoção das paredes. Vejam que a bancada, a gente fez um prolongamento da bancada existente, fazendo uma mesa de pedra. Agora você vai ver as fotos do antes. Olha só, essa aqui é a parte do apartamento com a cozinha aqui à direita, sem ter sido demolida ainda. Essa aqui na porta esquerda é a parte que vai para a área íntima e à direita o lavabo, que foi retirado também. Nós utilizamos o primeiro banheiro social para fazer o nosso lavabo. Aqui uma imagem da cozinha com a bancada e aqui a bancada da cozinha. Observem bem essa bancada, você vai ver ela bem alterada depois nas imagens finais. Aqui a nossa varanda, dando destaque para a área da churrasqueira. Também prestem bastante atenção nesse revestimento, que você vai ver ele em outro ponto do apartamento, que nós fizemos depois. E aqui quando começou a nossa obra, a demolição das paredes,
parte de forro que nós fizemos dando uma valorização para iluminação. Aqui a varanda, nós fizemos o enchimento do piso para nivelar todos os ambientes. Aqui quando nós começamos a já revestir os pisos. Aqui, olha a cerâmica que nós utilizamos na varanda, usamos aqui também. A nossa bancada sendo montada e a nossa obra aqui em andamento a todo vapor. A nossa parede da churrasqueira, essa parede aqui também recebeu um revestimento especial, aquele cinza mais escuro que nós falamos. Olha o nosso fechamento de varanda. E olha aqui a amplitude que deu para o ambiente. Olha o resultado final, pessoal. Um ambiente com tons neutros, né, na sua parte de acabamentos, mas com vários detalhes em colorido, valorizando a iluminação. Aqui em nossa sala de estar, sala de TV. Essa aqui é uma vista da cozinha, olhando para a varanda. Ficou muito agradável, muito gostoso. Aqui é um destaque dessa nossa parede em textura mais escura, comparada às outras paredes, com os quadros coloridos. E aqui uma vista da nossa varanda, que ilumina bastante todo o apartamento. Aqui um destaque da varanda, olhando a nossa mesa de jantar, a mesa para receber os amigos. Aqui, esse aqui é a porta de entrada do apartamento. Então, agora você olha para o lado direito, você tem a varanda, lado esquerdo, cozinha. E aqui, o ângulo oposto, mostrando a sala de jantar também na varanda, na verdade, a nossa mesa de jantar. Aqui é um ângulo, você olhando para a cozinha, visto da sala. Você perceba que ficou tudo bem amplo. Aqui é um destaque da nossa mesa em pedra, no nosso granito escovado. Ele deu um toque acetinado. E aqui um ângulo da cozinha, indo até o final dela. Vejam o revestimento que nós usamos na varanda, usamos aqui também, para dar uma identidade. Essa bancada, vejam, pessoal, que interessante como ela ficou. Nós utilizamos o centro dela polido e fizemos uma intervenção nela, colocando esta borda no granito escovado. Isso é, na verdade, a saia, é a área molhada da bancada. E aqui mais alguns ângulos da nossa cozinha, olhando para a varanda. Ficou um ambiente super integrado. Vamos ver o vídeo agora, como se você estivesse entrando no apartamento. Quer dizer, um espaço onde você consegue receber os seus amigos, ficar sozinho, ler um bom livro, ver uma TV, cozinhar. A gente tem muita informação para falar desse apartamento. Com vários detalhes super importantes. Preste atenção na iluminação também com spots que nós fizemos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Interessante, né? Vejam que como é importante de nós falarmos da importância, né, de um projeto, né, de um case, às vezes de um assunto um pouquinho que a gente diz que é um pouquinho mais polêmico ou que gera dúvida da parte de vocês, ser falado, ser mostrado, né, aqui. Por que a gente fala que é um assunto que às vezes gera dúvida? A gente fala que gera dúvida pelo simples fato de falarmos o seguinte: esse apartamento tem vários tons de cinza. Cadê o colorido? Cadê o branco? Cadê, né? Será que isso não deixa o projeto um pouco monótono? E, na verdade, tudo depende muito daquilo como é resolvido, né? Depende do gosto do cliente, depende de como o cliente quer tratar aquele ambiente. No caso desse nosso cliente, ele tem uma autonomia muito grande, ele gosta de mexer no apartamento, tornar aquele apartamento dinâmico. Você percebe que ele tem peças que são coloridas. Aquelas peças, na verdade, foram pensadas por ele, o que é algo muito particular, afinal, o lar da pessoa é algo que é o templo da pessoa. E isso é algo que a gente valoriza muito e respeita muito. Se existe um cliente que fala, olha, realmente eu não tenho tempo para ficar olhando muito, eu quero uma coisa mais pronta, que seja mais fixa, que ela sempre esteja com uma mesma cara, isso me agrada, ok, é o que nós vamos seguir.
trazer o resultado melhor para aquela dinâmica também, né? Então, quando a gente fala, né, de elementos que são cinzas, esses elementos, eles têm que trazer um equilíbrio, tanto, né, por aquilo que o cliente entende ser bom, aquilo que ele se sinta confortável, fazendo uma intersecção, vamos dizer assim, com o nosso conhecimento, o benefício que aquela cor vai trazer para o ambiente. E fazendo as composições junto com as cores, isso traz sim e um equilíbrio, fica algo muito interessante. E eu acredito que vocês consigam entender e sentir isso nas fotos. E lógico, ter sua opinião própria, por exemplo, eu não utilizaria cinza, eu utilizaria tons de bege, eu utilizaria uma casa mais colorida. Então isso é muito importante que seja interpretado, né, pelo seu arquiteto e seja entendido para ser aplicado no cliente, na casa do cliente, né? Pessoal, agora a gente vai partir para uma próxima, para o nosso quadro novo, que é a dica da Amador. E a gente vai falar um pouquinho sobre a consultoria que a gente fez para o nosso cliente antes dele comprar o apartamento, tá bom? É uma coisa bem interessante, fica por aí que você já vai ver. Oi, pessoal, voltamos aqui para falar da nossa dica de hoje. Vamos lá. Vocês viram que eu falei no começo, né, do programa sobre o primeiro contato, né, que nós tivemos com o nosso cliente, né, esse contato profissional, falando a respeito da consultoria que a gente fez com ele, na verdade, né, ele fez com a gente. E por que que ele fez essa consultoria com a gente? Como ele estava com a compra desse apartamento em vista, ele precisava, na verdade, saber se o dinheiro que ele tinha seria o suficiente ou não para ele fazer a compra à vista do imóvel, ou se ele teria que fazer um financiamento, ou até para uma própria negociação de valores. E o que foi que ele pensou? Como foi um apartamento comprado por construtora, através de né, a construtora que vendeu para ele esse apartamento, era um apartamento vazio, né? Ele não comprou na planta, mas esse apartamento, enfim, já tinha sido construído, mas ele estava completamente vazio, você viu até nas próprias fotos. E a grande dúvida dele é o quanto custaria, por exemplo, de material para que ele colocasse, né? O quanto que ele teria que desembolsar para aplicar naquele apartamento. E ele pensou de uma forma muito correta, porque as primeiras perguntas que ele fez para nós seria para colocar piso de madeira, né, madeira mesmo, tipo taco, e para marcenaria. Desconsiderando a parte de mão de obra civil dentro de uma obra, um piso em madeira e uma marcenaria são dois custos elevados dentro de um processo de obra. E realmente ele tocou nesses dois pontos. E o que nós fizemos para auxiliá-lo? Nós fizemos, na verdade, passamos para ele um valor por metro quadrado, não só do piso de madeira, né, instalado e tudo mais, mas também pisos que hoje em dia são substituídos muito bem pela madeira, que é o piso laminado, que muitas pessoas não conhecem, porque não gostam porque faz aquele barulhinho chato, mas muitas pessoas gostam. Tem formas de você tratar isso. O piso vinílico, que é um queridinho de muitas pessoas apreciam, e o porcelanato padrão madeirado. Esses materiais, eles visualmente, né, falando principalmente na questão visual, eles substituem muito bem o piso de madeira. Né? Existem diversos tipos de acabamento, diversas marcas, e que substituem muito bem. Isso aí é uma questão, de repente, da pessoa decidir. E apresentamos para ele esses valores. E esses valores entraram nessa pesquisa dele, entraram nessa análise dele, junto com os custos de marcenaria que nós apresentamos. E como foi feito esse cálculo de custo de marcenaria que ele pediu, sendo que nós não tínhamos projeto? Nós fizemos uma estimativa dos locais, dos espaços dentro do apartamento que nós teremos marcenaria, e baseados em projetos que nós fizemos recentes, similares ao dele, nós conseguimos passar um valor.
E foi assim que ele decidiu, e foi assim que ele deu os próximos passos, conseguiu fazer a negociação e conseguiu decidir pelo tipo de compra que ele faria no imóvel, seja financiado, seja à vista, ou seja, enfim, da forma como ele se sentiu mais confortável. E no decorrer da obra acabou acontecendo a mesma coisa. Definição de acabamentos, verificação de custos, é possível, não é possível colocar, e assim foram colocadas alternativas até que fossem aprovadas por ele, não só na questão estética e na questão funcional, mas também na questão de budget, de verba para se realizar a obra. Tá? E o que eu queria complementar para vocês, falando desse tipo de consultoria. Não só um tipo de consultoria assim pode ser feita, né? Que nós, na verdade, isso nós fazemos com uma certa frequência, mas um tipo de consultoria que ela pode ser feita através de estudo de capacidade. Por exemplo, hoje moro num apartamento pequeno, quero ir para um apartamento maior. Será que nesse apartamento que é um pouquinho maior que o outro, eu consigo colocar uma sala de jantar para tantas pessoas? Será que eu consigo fazer uma cozinha no estilo com uma ilha central? Será que eu consigo fazer um closet utilizando uma parte de um quarto? E nós conseguimos fazer estudo porque nós somos condicionados a isso, temos uma capacidade visual e volumétrica apurada para poder dizer isso para um cliente. E da mesma forma, que é um pouco mais até conhecido, fazemos isso também para a parte comercial, para a parte corporativa. Uma diminuição ou uma ampliação de uma empresa, será que é possível ir para tantos funcionários indo para esse espaço maior? Será que é possível fazer uma redução, mandando o pessoal trabalhar em home office, diminuir um pouquinho e ir para um conjunto comercial menor? É possível? E nós fazemos esses estudos. Então isso ajuda ao cliente visualizar, porque é feito de repente até uma planta se necessário para que você consiga visualizar e fazer uma boa negociação com uma pessoa interessada, com a pessoa que está disponibilizando o espaço. É interessante isso, né? E a gente acha muito importante dividir isso com vocês, porque normalmente a gente sempre ouve as pessoas falando no resultado estético, resultado que é bonito, e o arquiteto está ali, ó, muito atrás daquele processo para poder auxiliar as pessoas, para poder auxiliar os clientes. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Abrimos a nossa segunda temporada com tudo. Vamos tentar colocar aqui temas que sejam de muitas dúvidas de vocês. Por isso que eu convido vocês a participarem, a estarem presentes nas nossas redes sociais e mandarem as suas sugestões. É sempre muito importante ter esse contato com vocês e poder dividir isso com vocês. Sem vocês isso não faz sentido nenhum, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem assistir o programa de hoje, de novo, hoje é quarta-feira ainda, amanhã às 8 horas da manhã, que é na quinta-feira, a gente repete o nosso programa, tá bom? E se eu não tiver amanhã, a gente se vê na próxima quarta-feira às 20 horas, aqui pela VRT Channel com mais um Sabe Arquitetura temporada 2. Um beijo, pessoal. Muito obrigado.